Olha só, pessoal, que revelação bombástica foi trazida recentemente com base nos Twitter Files, os arquivos do Twitter que estão sendo liberados assim de forma progressiva pelo senhor Elon Musk, que é o dono do Twitter atualmente. Então, ele está abrindo a caixa preta do Twitter para dar mais transparência para a rede social, esclarecer algumas coisas, trazer à tona algumas explicações a respeito de desconfianças que as pessoas tinham em relação a essa rede social. Você certamente desconfia de algumas coisas que acontecem no Twitter, da manipulação de informações, do favorecimento de algumas pessoas, né, de algumas celebridades do Twitter, por assim dizer, pessoas que têm alguma relevância, alguma importância ali no Twitter, e também assim, ao mesmo tempo, um certo boicote em relação a outras pessoas que têm uma linha ideológica diferente. Então a gente sabe bem como é que a coisa funciona, mas parece que a situação toda foi um passo além, e estamos falando agora de agências governamentais dos Estados Unidos, do porte do próprio Pentágono, ou seja, uma agência militar interferindo diretamente no Twitter para promover uma propaganda pró-Estados Unidos, pró-interesses americanos no Oriente Médio. Vamos dar uma olhada aqui nessa história que eu estou olhando aqui no site do Hoje no Mundo Militar, recentemente foi divulgado. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro ou patrocinador aqui do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que eu vou deixar aparecendo aí na tela, que eu vou deixar na descrição do vídeo também. Vamos dar uma olhada detalhada aqui nessa revelação trazida pelo Twitter Files. Então, como diz aqui, no dia 20, terça-feira, o Twitter revelou aí, com base nessa política de transparência dele, revelação de alguns arquivos obscuros aí da caixa preta do Twitter, ele revelou que o Pentágono usou a plataforma para influenciar a opinião pública em outros países, né? Isso aqui, o Intercept, o Li Feng, jornalista do Intercept, teve acesso a isso aqui e fez relatos a respeito disso aí. Ele e outros repórteres também. Então fizeram esses relatos a respeito dessa tal operação PSYOP, aqui, operação psicológica, né, com uma finalidade de influenciar a opinião das pessoas. E aqui o Li Feng, o tal do jornalista aqui, escreveu o seguinte, vou citá-lo aqui literalmente, a respeito dessa tentativa do Pentágono de utilizar o Twitter, utilizar a influência do Twitter para favorecer um discurso, né, assim, um viés ideológico e moldar a opinião pública a respeito de conflitos em que os Estados Unidos estiveram presentes, estiveram envolvidos, pelo menos desde 2017, que é mais ou menos quando o Twitter já havia se tornado relevante como um todo para a sociedade no meio digital, né? Então ele escreveu o seguinte: a gigante rede social forneceu aprovação direta e proteção interna para a rede militar dos Estados Unidos de contas de mídia social e personas online, colocando na lista de permissões um lote de contas a pedido do governo. Olha só, uma interferência do governo numa empresa, numa rede social privada. O Pentágono usou essa rede, que inclui portais de notícias e memes gerados pelo governo dos Estados Unidos, até para os memes está sobrando, né? Olha só que coisa, em um esforço para moldar a opinião no Iêmen, na Síria, no Iraque, no Kuwait e além, principalmente aqui então no Oriente Médio, que é uma região ali em que os Estados Unidos constantemente está envolvido e que de fato existe aí um certo receio popular a respeito de quais são os reais objetivos dos norte-americanos lá nesses países, quais são os interesses, se eles estão de fato lutando pela liberdade, pela democracia ou o que quer que seja, ou se eles têm interesses escusos nesses lugares aí, nesses países. Então parece que havia uma tentativa real do Pentágono de influenciar a opinião pública nesses lugares com base no favorecimento de algumas contas no Twitter para que elas fizessem uma verdadeira propaganda pró-Estados Unidos nesses países. Essas contas em questão, no início, elas eram abertamente afiliadas ao governo dos Estados Unidos, então não era nada por baixo dos panos. Porém, o governo percebeu isso logo de início, na verdade o Pentágono de forma mais específica, eles perceberam que não funcionava muito bem isso aí quando tinha lá o carimbo do governo dos Estados Unidos, a informação acabava não sendo muito fidedigna, né? O próprio governo falando que é bom o governo dos Estados Unidos estar lá envolvido fazendo guerras, colocando exército, militares ali, enfim, isso acabava não surtindo o efeito desejado, muitas vezes o contrário. Aí então o Pentágono decidiu esconder essa sua afiliação
ligação com essas contas, né, não deixar isso público para fazer uma coisa mais por debaixo dos panos. E o próprio Twitter, na época, negou que isso estivesse acontecendo, que as contas que estavam sendo favorecidas, aliás, nem o favorecimento de contas foi confirmado pelo Twitter na época, mas as contas das quais haviam uma desconfiança de que estivessem sendo favorecidas pela rede social, o Twitter negou que elas tivessem vínculo com o governo dos Estados Unidos de alguma forma, né, o que é uma grande mentira, uma grande falsificação da realidade dos fatos do que estava acontecendo ali de verdade. E o repórter diz aqui que, embora os executivos do Twitter tivessem conhecimento dessas contas, eles não as fecharam. Alguns ainda permanecem ativos até hoje. Basicamente, o Comando Central dos Estados Unidos, que é o CENTCOM, pediu que o Twitter priorizasse várias contas em língua árabe que o departamento disse ter usado para amplificar certas mensagens, ou seja, um certo viés ideológico, incluindo uma que transmitia anúncios sobre os ataques de drones dos Estados Unidos no Iêmen. Outras contas promoviam as milícias apoiadas pelos Estados Unidos na Síria, por exemplo. Então, basicamente, o que está sendo dito aqui é que o governo dos Estados Unidos deliberadamente pediu ao Twitter que fizesse aí um favorecimento de determinadas contas para que determinado viés ideológico fosse mais propagandeado, tivesse um alcance maior em relação a outras opiniões, outros vieses aí. Então, claramente, o Twitter promoveu determinado pensamento, determinado viés ideológico para favorecer o governo dos Estados Unidos. Basicamente é isso que os Twitter Files nos revelaram esta semana, né? Isso naturalmente é um escândalo, porque é um absurdo imaginar que um governo esteja influenciando de tal maneira uma rede social, na verdade esteja interferindo diretamente numa rede social, mandando que ela tome determinada ação, né? Por que que o Twitter aceitou essa interferência do governo dos Estados Unidos? Porque não há muito o que fazer nesse caso. O que que o Twitter poderia fazer? Dizer que não ia fazer? A gente sabe como é que essas coisas funcionam. E no fim das contas, as grandes mídias, né, as redes sociais mais famosas, esse pessoal que tem uma relevância maior nas mídias sociais, eles não são uma ferramenta do establishment. Eles não estão a serviço do establishment. Eles são establishment, eles são o poder dominante, eles fazem parte desse poder, eles fazem parte do Estado em última instância, eles são braços do Estado, são ferramentas intrinsecamente ligadas ao funcionamento do Estado, esse deep state que nós tanto falamos aqui, esse establishment político aí, formado por toda uma série de interesses escusos aí que permeiam todas as camadas do Estado. Então, as redes sociais, as grandes mídias sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube mesmo, que eu estou utilizando aqui, enfim, todas essas redes estão diretamente ligadas aos interesses do governo, aos interesses do Estado. Basta você pensar em tudo o que aconteceu nas eleições desse ano, enquanto o Twitter mesmo, principalmente o Twitter, foi subserviente às determinações do TSE, às determinações do STF, para prejudicar determinado lado político, determinado lado do pensamento político como um todo, para favorecer o outro lado, para favorecer a outra opinião política, no caso a esquerda, né? Então isso aconteceu aqui no Brasil também, um favorecimento claro de determinado viés, de determinada ideologia, em detrimento de todas as outras. O que nós estamos vendo aqui nessa reportagem a respeito do que aconteceu nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa acontecendo também. O governo influenciando, interferindo diretamente nessas grandes mídias para favorecer sua própria propaganda, seus próprios interesses. Isso aqui naturalmente é algo escandaloso, porque é o poder militar dos Estados Unidos interferindo na propaganda. É um absurdo que o setor militar de um país faça propaganda para favorecer as suas próprias ações. Os militares não deveriam ter esse poder, né? Eles deveriam agir de acordo aí com as determinações de poderes eleitos, né? O Pentágono que está agindo aqui não é eleito. Então como é que ele pode interferir diretamente na formação da opinião de pessoas aí, utilizando-se de meios digitais para influenciar até em outros países? Isso é até uma coisa assim, uma violência contra a soberania de outros países. Não há muito o que se dizer a esse respeito, faltam palavras para descrever o grau de absurdo, o grau de insanidade, o grau de interferência do governo dos Estados Unidos em outros países, junto a outras nações aí, principalmente aquelas que estão sofrendo diretamente com interferências militares por parte dos Estados Unidos.
Então é o que eu volto a falar. No fim das contas, no frigir dos ovos, essas grandes mídias, essas redes sociais de maior alcance e de maior porte, todas elas são subservientes ao Estado. É muito fácil o Estado interferir nelas, de forma que elas se tornam parte do Estado, parte do sistema, parte do deep state, do establishment político dominante em determinado país. No caso dos Estados Unidos aqui, é muito mais fácil eles interferirem em todas as redes, porque as maiores redes estão, de fato, situadas ali no território dos Estados Unidos, sob a jurisdição norte-americana. Então, não chega a surpreender esse tipo de coisa aqui, mas que é um absurdo a gente perceber isso E isso nos desperta uma outra pergunta, né? Até que ponto esse tipo de interferência tem sido feita? Isso aqui é o que nós já descobrimos. E quantos outros temas mais relevantes, mais importantes, envolvendo outras áreas da vida humana, outras áreas da sociedade, não estão sendo manipulados também neste momento pelas mídias sociais? Nós sabemos bem, quem produz conteúdo sabe o quanto determinados conteúdos com viés ideológico são levantados pelas plataformas, são divulgados com muito mais intensidade do que outros tipos de conteúdo, que parece que nunca são entregues para as pessoas, né? Então, até que ponto essa manipulação tem sido feita? Qual é o percentual que as informações manipuladas representam nas grandes mídias sociais? Será que é um percentual ínfimo, uma coisa assim quase desprezível, ou será que a maior parte da informação é deliberadamente manipulada para favorecer determinado pensamento político, determinado viés ideológico, especialmente se ele estiver atrelado ao poder dominante? Fica aí uma questão que se desperta aqui por causa de mais essa novidade. Vamos ver o que vai aparecer mais nos Twitter Files daqui em diante, porque a caixa preta foi aberta e tá saindo coisa muito feia lá de dentro. Mas então, o que você achou dessa história? Deixe aí nos comentários, colabore com este debate, deixe o seu like neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.